Uma radiografia com informações estratégicas sobre as micro e pequenas empresas já está disponível no Rio de Janeiro. É o observatório, fruto da parceria do SEBRAE com o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, o IETS, e outras instituições especializadas. Como o observatório vai ajudar a inserir as micro e pequenas empresas nos negócios gerados pelos grandes investimentos em curso no Estado, o Rio em Foco está no ar para responder. Para conversar sobre a importância e o objetivo do Observatório das Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro, convidamos o diretor superintendente do SEBRAE Rio, César Vasques, e a professora do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisadora do IETS, Valéria Pero, que é uma das coordenadoras do projeto. O que é o Observatório das Micro e Pequenas Empresas? Fala-se muito em micro e pequena empresa, acho que tem coisas que todo mundo concorda, né? É importante apoiar a micro e pequena empresa, mas tem muito pouco estudo, muito pouco trabalho realizado em cima desse tema no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. O SEBRAE tem uma atuação no Brasil inteiro, é a nossa missão, e também no Estado, mas a gente sentia falta de basear essa nossa atuação e a atuação de parceiros que trabalham com a gente em informações mais estruturadas, mais organizadas. Então a gente fez uma parceria com o IETS, e o observatório é basicamente isso, é levantamento de informações, dados, análise desses dados sobre uma radiografia das micro e pequenas empresas no Estado, a evolução principalmente do emprego e da renda nesse segmento empresarial, busca de informações, sistematização dessas informações, análise dessas informações, e aí a gente tem uma série de produtos que a gente depois pode detalhar. Que produtos são esses? Acho que a Valéria pode falar até melhor do que eu. E a periodicidade também desses estudos? O observatório ele tem 4 produtos. O primeiro é o sistema de informações, que a gente faz um levantamento e uma sistematização das bases de dados disponíveis sobre micro e pequenas empresas, tá? E focando sempre no Rio de Janeiro, né? Então, sempre que possível nos regionais do SEBRAE. Então, não é só no estado do Rio de Janeiro, mas nas regiões dentro do estado do Rio de Janeiro. Um segundo produto são as notas conjunturais, que a cada mês a gente estuda determinado tema e apresenta os resultados nessa nota. Então, a gente já teve, são 8 notas, né? A gente está partindo para a 9ª. Sobre geração de empregos, perfil dos microempreendedores, a evolução da renda no Rio de Janeiro, que está aumentando muito nos últimos tempos. Enfim, uma série de temas que ajudam a entender o comportamento e as características dos microempreendedores. Um terceiro produto é o boletim quadrimestral. A gente escolhe um tema, né, e analisa esse tema e seleciona especialistas para opinarem sobre esse tema. Tá? Então, a estrutura do boletim é essa, tem opinião de especialistas e uma análise de conjuntura. E o quarto produto são os estudos estratégicos, estratégicos para o SEBRAE, que a gente escolheu o estudo de os grandes investimentos e as oportunidades para as micro e pequenas empresas, que é o primeiro estudo do projeto, né? E a gente vai ainda ter mais 3 estudos estratégicos para o observatório. Qual a periodicidade? A gente está falando de 3 estudos, é porque tem um tempo de existência ou a ideia do observatório é ser permanente? Bom, assim, nós fizemos uma primeira parceria, um primeiro convênio que tem um prazo de duração, mas a ideia é renovável, né? Quer dizer, ao longo do tempo. Neste primeiro pacote, ano, digamos assim, no primeiro ano de trabalho, serão 3 estudos. Então, até junho tem mais esses boletins e estudos estratégicos. O primeiro estudo estratégico do observatório já está pronto. O Instituto de Economia da UFRJ e o IETS levantaram os investimentos no Rio de Janeiro e os efeitos desses investimentos sobre as micro e pequenas empresas. A nossa reportagem conversou com uma das coordenadoras dessa pesquisa, a professora Renata Lahovere. Vamos conferir. A ideia do estudo é justamente essa, mostrar, né, para os formuladores de política, principalmente o SEBRAE, quais são as atividades
de apoio a essas grandes empresas que poderiam ser prestadas por micro e pequenos. E aí o estudo fez justamente isso. Ele, por região, identificou quais são os grandes investimentos, quais são as atividades e o que já existe na região do ponto de vista de estabelecimentos e empregos que podem ser aproveitados, canalizados, direcionados para o apoio a essas grandes empresas. As principais conclusões do estudo, né, apontam na direção de algumas ações específicas que o SEBRAE poderia fazer, né? A primeira delas seria justamente disseminar o estudo, de modo que justamente haja um envolvimento maior, não apenas do SEBRAE, mas também uma mobilização das instituições locais, né, que trabalham com capacitação de empresas e que trabalham também com capacitação de mão de obra, no sentido de atender às demandas que são colocadas por esses grandes investimentos. Hoje em dia a gente trabalha muito mais com o conceito de rede de empresa do que com de cadeia produtiva, ou seja, nós precisamos identificar, né, de que forma que aquelas empresas se inserem tanto no mercado nacional quanto no mercado global, porque às vezes elas não têm interesse, tá certo, de movimentar empresas locais, tá? Então é necessário que exista também um diagnóstico das redes que estão por detrás desses grandes investimentos, tá? Porque aí a gente vai poder especificar melhor quais são as reais possibilidades de atuação das micro e pequenas empresas. A questão das competências envolve, como nós falamos, né, instituições de capacitação de empresas, né, como SEBRAE, de empregados como SENAI, mas envolve também geração de conhecimento local. Então é importante que se faça um mapeamento das escolas técnicas e das universidades que podem, né, colaborar com as cadeias produtivas. Na região norte fluminense nós já temos um exemplo disso, né, que é um dos melhores cursos de petróleo e gás na graduação em nível nacional é oferecido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Tá? E faz todo sentido porque justamente é ali onde que estão se desenvolvendo a maior parte das atividades relacionadas à cadeia de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro. O desafio é sempre esse, né? A gente está sempre falando um pouco de educação. Uhum. Esse estudo é muito interessante porque ele já começa caracterizando um tipo de rede, né, que foi a primeira discussão que a gente teve, né, a cadeia produtiva, o que a gente está falando. Né, e aqui no Rio de Janeiro, a característica principal com esses grandes investimentos é que as relações entre as empresas, elas se dão com uma grande, que a gente, né, chama de empresa âncora, e aí tem as pequenas, micro e pequenas empresas. E é completamente diferente de um modelo de arranjo produtivo local, que traz outras questões para a política pública. Então, a primeira questão que o estudo trouxe foi fazer esse debate mais conceitual para direcionar a política pública quando a rede entre as empresas ela se dá com uma empresa âncora e as outras que vão dar o suporte. Depois, no estudo, o que foi legal é que ela pegou as atividades que já existem nas regiões, tá, a partir da intensidade do emprego por setor naquelas regiões. E aí chamou isso de competências. Quer dizer, já tem ali uma estrutura produtiva para uma ação das micro e pequenas empresas, para cada um daqueles grandes investimentos. Tá? E com isso, abre-se campo para um detalhamento, por exemplo, no setor de petróleo e gás. Tem toda uma parte que vai desde serviços de alimentação até uniformes, que a gente identificou, inclusive, nos setores que as micro e pequenas podem entrar, até mais tecnologicamente intensivos, né? E uma coisa interessante que ela coloca no estudo também é que as cadeias de fornecedores elas não precisam ser localizadas só em torno daqueles investimentos, elas podem estar em outros arranjos produtivos locais, se esse for o nome certo a ser dado, mas elas podem estar espalhadas no estado. A gente tem um enorme desafio com essa quantidade de investimentos que o Rio está recebendo, a maior parte deles
quer dizer, ancorados em grandes empresas ou grandes obras. Como é que você multiplica o efeito desses investimentos ao longo do tecido empresarial do Rio de Janeiro. E esse desafio tem toda uma parte de capacitação, evidentemente, das empresas, para que elas consigam prestar serviço com qualidade, para que elas sejam aptas às exigências de qualidade, que em geral são maiores quando você é fornecedor de uma grande empresa, mas também tem um trabalho de prospecção, identificar fornecedores. Os grandes empreendimentos estão nos procurando e dizem assim, olha, eu preciso identificar fornecedores, porque eles precisam e não, às vezes não tem na localidade onde eles estão. Então, onde é que eu posso localizar fornecedores no estado que tenham condições logísticas de me atender? Então, não é apenas um processo de capacitação de fornecedores. Quer dizer, por isso que esse estudo, ele foi considerado um estudo estratégico, um dos primeiros, porque a gente precisava ter uma noção do que tinha no estado, em termos de possibilidades de desenvolvimento. Na verdade, isso é um indicativo. Aí depois nós vamos ter que mergulhar em cada região, já estamos mergulhando em cada região, para ver como é que isso se traduz em termos de organização empresarial, qualidade das empresas, qual é o estágio de desenvolvimento de cada uma delas. Né? Como você mesmo comentou, às vezes você tem um polo de metal mecânico no Centro-Sul e no Médio Paraíba, que eventualmente já pode fornecer para o Norte Fluminense, por que não? Há logística de fornecimento, ou existe a possibilidade de instalação de filiais, ou contratos que viabilizem isso. Na medida que a gente vai construindo essas informações, fica mais fácil trabalhar em cima disso. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre esses desafios. Não sai daí, Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. Um dos colaboradores da primeira edição do Boletim Quadrimestral foi o professor João Saboia. Ele conversou com a nossa reportagem. Vamos ver. Nós temos um quadro da década, terminando em 2010, do que aconteceu com o mercado de trabalho metropolitano e com o Rio de Janeiro, especialmente, destacado nessa comparação. O Rio de Janeiro, na verdade, ele se coloca junto com as outras regiões metropolitanas do sul-sudeste do Brasil, ou seja, com Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Então, esse é o quadro geral do que nós encontramos no estudo. E essa tendência, embora nosso estudo tenha parado em 2010, mas nós conhecemos os dados de 2011 e sabemos que em 2011 o mercado de trabalho como um todo melhorou ainda mais. E isso deve ter beneficiado tanto o Rio de Janeiro quanto as demais regiões metropolitanas. Quer dizer, a questão que se coloca hoje é o que vai acontecer com 2012 e com o futuro. O Rio de Janeiro começa a década, quer dizer, a partir de 2003, o Rio de Janeiro ele já estava numa posição um pouquinho desfavorável em relação às outras, numa situação próxima ao mercado de trabalho de Belo Horizonte. E ao longo dos anos, o que aconteceu é que o crescimento do Rio de Janeiro, em termos desse índice que eu propus, com as 9 variáveis do mercado de trabalho, o crescimento do Rio de Janeiro foi menos intenso, a melhora do Rio de Janeiro foi menos intensa do que nas outras 3 regiões. Então você termina a década com o Rio de Janeiro claramente com o mercado de trabalho um pouco pior do que as outras 3 regiões. E como era de se esperar, a região metropolitana de São Paulo é que tem os melhores resultados. A solução geral para o país é o mercado, a economia continuar crescendo. Então, se a economia continuar crescendo, não tem dúvida, quer dizer, o Rio de Janeiro vai melhorar e as outras também. Agora, você tem que ver as peculiaridades do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro ele tem sido muito beneficiado por conta do setor petróleo. A exploração de petróleo, a produção de petróleo tem crescido bastante. Se você for, por exemplo, a Macaé, vamos pensar agora no estado do Rio de Janeiro. Macaé é uma região que há 20 anos atrás a economia não tinha quase nada. Essa parte toda aí do norte fluminense tem sido muito beneficiado e isso de uma certa forma também repercute na região metropolitana. Que gera uma série de desafios, né? Correr assim, atrás desse prejuízo e avançar também para responder esses desafios aí do petróleo. Pois é, quando a gente olha para o mercado de trabalho no Rio, a gente vê que está melhorando, diminuiu a taxa de desemprego, aumentou a formalização, aumentou os rendimentos do trabalho aumentaram, porém a velocidade ela é mais lenta do que nas outras regiões metropolitanas e em outros estados.
Já dá para ter uma ideia de porquê dessa A gente tem velocidade? uma pista, né? Quer dizer, que isso também bate com alguns dados que começaram a aparecer nas notas conjunturais a partir de agosto do ano passado. A pista é que, do ponto de vista das pequenas empresas, quer dizer, o Rio está um pouco atrás dos outros estados. Ou seja, o carro-chefe do desenvolvimento no Rio, o Saboia fala isso na entrevista, quer dizer, são setores que onde tende a haver concentração em grandes empresas. O Rio se desenvolve muito baseado no petróleo, é claro que tem outros setores, aqui é uma economia muito mais complexa, mas o petróleo é um dos carros-chefe. Petróleo, siderurgia. E isso não é uma atividade típica de pequenas empresas. As pequenas empresas são mais dinâmicas, dão mais dinamismo ao mercado de trabalho. Eu acho que está por aí a diferença. Eu acho que o grande desafio do Rio, que teve uma enorme, é por isso que a gente chama das viradas e reviravoltas do mercado de trabalho, é que o Rio tem uma enorme virada na sua agenda, tem uma agenda positiva. O Rio, lembrar que o Rio vinha principalmente a região metropolitana, que é onde o estudo pega, vinha num processo de decadência, essa era uma questão com graves problemas a serem resolvidos, ainda tem muitos problemas, não se resolve da noite para o dia, mas mudou a agenda, mudou o sentido da agenda. Mas existe uma agenda ainda a ser tocada, que é essa dinamização e que está muito ligada à qualificação, né? Dessas micro e pequenas para, por exemplo, atuar nesse mercado das grandes. Mercado, exatamente. Tem essa virada, né? Ela foi acompanhada de reviravoltas, que a gente chama até no boletim, que foi um forte aumento da renda, mas a gente teve um aumento da formalização, mas não foi muito grande. A informalidade no Rio de Janeiro é uma das mais altas do país, né? Que é um indicador de desenvolvimento. E um outro dado que a gente constatou nas notas é que as diferenças de renda entre os trabalhadores que estão em grandes empresas e pequenas empresas no Rio é muito alta e permanece alta ao longo do tempo. Alta para que lado? Para as grandes empresas, para os trabalhadores de grandes empresas. A distância é maior. Isso a gente veio acompanhando até que no boletim 7 a gente resolveu tirar a prova dos 9. Aí bateu o índice de Gini de 2010 para 2011, o Rio tem uma piora no índice de Gini que mede a distribuição de renda. Quer dizer assim, todas as outras regiões metropolitanas diminuíram a desigualdade e a região metropolitana do Rio de Janeiro aumentou a desigualdade de renda. Ou seja, não que o Rio esteja indo na contramão do Brasil, não é isso. O Rio está se aproveitando de todo esse processo de desenvolvimento, redução da desigualdade do Brasil inteiro, mas tem uma questão particular, quer dizer, é um desenvolvimento do Rio muito baseado em grandes projetos, em grandes investimentos. Então, assim, o grande desafio, eu acho que está todo mundo consciente, está cada vez mais consciente disso, e nesse particular acho que o Observatório já está cumprindo uma missão muito importante, quer dizer, colocar dando também esse histórico, né? Colocar em números o que talvez fosse um discurso que poderia parecer ideológico, né? O Sebrae está defendendo a micro e pequena empresa. Não é isso, olha, atenção, tem uma questão a ser enfrentada. A gente, vamos falar francamente, quer dizer, é uma questão a ser enfrentada com um mar de oportunidades pela frente, quer dizer, assim, a gente não está numa situação de escassez, ruim. né? Não, a gente tem um mar de oportunidades. Usar estas oportunidades para enfrentar, e bem enfrentado agora, a gente pode redefinir 20 anos para frente como é que vai ser a distribuição de renda no Rio, a organização social do Rio de Janeiro, quer dizer, a gente pode agora estar decidindo um jogo para daqui a 20 anos. Mas até para aumentar, diminuir essa desigualdade, é necessário, eu estou voltando ao tema da qualificação, é importante essa qualificação, porque um microempresário qualificado, ele tem condições de botar a empresa dele num nível maior de competitividade, inclusive. Né? Claro, mas como a Valéria ressaltou, quer dizer, assim, a gente parte de uma situação, não tem jeito, assim, o Rio era... A gente falava algum tempo atrás que a região metropolitana do Rio era assim, a capital da informalidade do Brasil. Talvez em números absolutos. Em números relativos, talvez não, mas em números absolutos, sem dúvida é. Mas assim, muito forte a presença da informalidade do por conta própria. O Rio é a maior taxa de por conta própria do Brasil. O maior percentual de trabalhadores por conta própria no Rio de Janeiro. A gente até brincava assim, que assim, o trabalhador de São Paulo, quando perde o emprego, ele fica desempregado em busca de um emprego. No Rio de Janeiro, ele se vira, arranja uma atividade
E essa é uma questão constante na cultura e na economia, principalmente a economia urbana. Quer dizer, quando a gente faz pesquisas em favela, o IETS tem trabalhos feitos para a Firjan, muito interessante, mostra que assim, são empreendimentos longevos, às vezes com mais de 10 anos, tipicamente de alguém que passou pelo mercado de trabalho, ficou desempregado num determinado momento, construiu um pequeno empreendimento de localidade e ali ficou e foi. E é um microempreendimento, uma atividade muito incipiente, que evidentemente assim, não tem capacitação para ser fornecedor de um grande investimento, tem que trabalhar isso. Ou para virar empregadora. A gente também tem uma baixa participação de empregadores, né? Passar de conta própria para virar um empregador. O empresário contrata trabalhadores formalmente. Caiu o nível de empregadores, né? A gente constatou isso, diminuiu o nível de empregadores no Rio de Janeiro. Tá? A gente tem É por conta própria mesmo, né? Ele depende até da própria produtividade para se desenvolver. E aí tem um limite isso, Tem né? um limite de crescimento. Então essa talvez seja a grande questão assim, do Rio de Janeiro, quer dizer, como é que você, já que como diz o secretário, a gente brinca com isso assim, o crescimento já está contratado, o desenvolvimento do Rio, de certa forma, está contratado. É óbvio que não é assim, a economia pode acontecer coisas que a gente às vezes não imagina, que mudam planos da noite para o dia, mas de certa forma está bem amarrado e bem contratado. Mas como fazer isso é que eu você disseminar isso dentro do tecido empresarial. Potencializar isso para distribuir renda para o futuro, né? ter uma estrutura social mais igualitária, mais produtiva. Né? Sim, tem um problema de cultura que é mais complicado, é uma barreira mais difícil de... Agora, já foi feito algum estudo dentro do observatório a respeito da burocracia, por exemplo? Se isso é um limitador dessa formalização, por exemplo? Não, dentro do observatório não. Eu não diria que é um limitador, até porque essa é uma questão que está presente em todo o Brasil. A gente sabe que no Brasil a burocracia... Mas é porque no Rio é muito recente, por exemplo, a modernização da junta comercial. Então, todos esses processos que estão acontecendo, né, do poupa-tempo, de você conseguir tirar uma certidão um tempo mais rápido, a própria informatização do processo, a gente tem acompanhado nos programas de Reenfoco, é recente. Então, pode ser que ao longo do tempo isso tenha sido um complicador. A formalização de empresas no Rio de Janeiro, apesar desses dados que aumentou muito com a melhoria do trabalho da junta comercial. Evidentemente também tem a melhoria da máquina do Estado em geral, que diz respeito à arrecadação, isso tem um peso, né, no processo de formalização. O trabalho que o SEBRAE e diversas prefeituras têm feito de incentivar a formalização, o SEBRAE e parceiros nossos, no Rio de Janeiro tem o programa de empresa bacana com a prefeitura. A gente tem esse trabalho nos outros estados, foi um foco que a gente começou a dar a partir de 2007, trabalhar na área metropolitana, e especialmente nessa área que às vezes era um pouco esquecida, a gente tendia a trabalhar mais nos clusters de arranjos produtivos de empresas mais organizadas, vamos mergulhar nessa economia urbana. A gente tem no Rio, né, a região metropolitana e mais o interior do estado com uma diversidade econômica bem peculiar. E é sobre isso que a gente vai conversar no próximo bloco. Não sai daí, Reenfoco aqui, política e economia caminham juntos. Retomando o finalzinho do nosso segundo bloco, a gente tem a região metropolitana e o foco dos estudos do observatório foi bem na região metropolitana, porque é onde concentra a maior parte da população, nesse início pelo menos, né? Não, tem variado, quer dizer, a gente tem trabalhos que são focados na região metropolitana, porque assim, eu não tenho dúvida assim, que a gente dizia antigamente que a encrenca do Rio era metropolitana, era muito mais metropolitana do que realmente um problema econômico. Mas havia uma encrenca metropolitana a ser resolvida, se é que o nome correto é usar encrenca. Mas eu não tenho dúvida que ainda é uma questão decisiva. Porque você tem o cidade-estado Rio e a Baixada... onde vivem 12 milhões dos 15 e pouco do estado. E onde tem a presença econômica muito forte e onde tem questões sociais fundamentais a serem resolvidas. Assim, eu não tenho dúvida que aqui ainda tem um grande problema.
Mas, assim, mas nós temos trabalhado no interior do estado, até porque o interior do estado tem se dinamizado, tem regiões do interior do estado que eu até falei errado, porque eu acho que quando fala dos grandes investimentos, a gente tem grandes investimentos espalhados no estado mesmo nas notas conjunturais. Nas notas conjunturais também a gente analisa por estado e nas regiões. A última nota, que é um balanço da geração de empregos no Rio de Janeiro, no estado do Rio, por exemplo, a gente verifica que o Rio está relativamente melhor que os outros estados na geração de emprego, diminuiu, porque 2011 foi um ano pior que 2010, mas gerou mais empregos. E principalmente por quê? Por causa da região norte, petróleo e gás, e construção civil, que são as grandes obras que estão acontecendo. Tá? Então, isso que está mantendo aquecido o emprego do Tem outros fenômenos interessantes no interior do estado, região do Médio Paraíba, com desenvolvimento mais recente da indústria automobilística. O Centro-Sul, que tem um desenvolvimento bastante interessante. A região de Costa Verde, que também teve um crescimento naval, polo náutico e várias outras coisas que ali se instalam. Turismo, evidentemente. Mas voltando ao foco da região metropolitana, porque realmente é um problema, né? Quer dizer, tem uma diversidade aí, uma questão a ser resolvida que passa por uma governança, por exemplo, da região metropolitana. Não é só o Rio de Janeiro, prefeitura, resolver os problemas daqui, porque você tem uma quantidade de pessoas que vêm e que passam um dia aqui, que trabalham aqui, que prestam serviço e que voltam para os seus municípios à noite. Então, como resolver essas questões? Até diria que a cidade do Rio de Janeiro tem uma posição até diferenciada, embora Niterói também tenha um município com características muito particulares dentro do universo de municípios brasileiros, né, com uma presença de classe média muito forte e tal. A cidade do Rio de Janeiro até tem uma situação peculiar em alguns aspectos mais simples. O complicado é, sem dúvida nenhuma, a questão da violência, embora seja uma cidade muito grande, tremendamente complexa de ser administrada, mas do ponto de vista econômico não era tão crítico. Mas quando você olha a região metropolitana como um todo, você tem situações complicadas de desenvolvimento territorial, desenvolvimento econômico. Então, assim, pensar essa região como um universo só é uma das questões importantes. Eu não tenho dúvida que isso é uma questão difícil do ponto de vista político, de governança, mas eu acho que esse é um caminho que acabará sendo seguido. Tem questões que você não resolve sozinho, né? Transporte, despoluição da Baía, destinação de resíduos. A própria saúde, né? Saúde, não adianta mais há pouco tempo, na discussão da saúde aqui do Rio, se ressaltou muito que o Rio atendia muito bem a cidade do Rio, né? Quer dizer, pacientes vindo de municípios do entorno. Então, são questões que vão ter que ser tocadas. E do ponto de vista das empresas, existe a questão de infraestrutura e logística é vital para qualquer negócio. Não é só para o negócio da agricultura, onde ele é vital, sem dúvida. Mas, assim, se uma rua está bem organizadinha, bacana, o comércio ali vai aproveitar dessa infraestrutura melhor. Até porque uma rua com calçadas bem cuidadas, as pessoas andam e veem o comércio. Para dar um exemplo simples, é claro, mas tem outras questões, né, deslocamento de mão de obra. Assim, então, a infraestrutura da região metropolitana é vital. Quer dizer, não é apenas uma questão de política econômica para as empresas, é também, quer dizer, a melhoria e desenvolvimento dessas questões relativas a transportes, urbanização, serviços que apoiam a população em toda a região metropolitana. Isso ajuda e favorece muito a vida das empresas. Essa é uma questão que foi claramente apontada nos trabalhos, nos debates que nós fizemos dos trabalhos. E vital para que a gente possa melhorar a competência dessas empresas para elas aproveitarem as oportunidades abertas. Quais são as diferenças? Assim, a gente falou bastante dos desafios da região metropolitana, mas quando a gente vai, por exemplo, para o sul fluminense, que tem que é um polo de desenvolvimento que se sustenta ali. Você tem a questão do setor automobilístico, mas outras cadeias estão se formando ali no entorno, né? E a questão da cadeia de fornecedores, o secretário falou alguns programas atrás, quando ele falava de indústria automobilística, que agora você tinha, finalmente, você tinha uma situação que você poderia construir essa cadeia de fornecedores para o setor automobilístico. Você tinha escala que não tinha antes. Provavelmente os desafios ali são diferentes, né? Ou de outra, como na região norte também, que é muito impulsionada por petróleo e gás.
tem outras questões ali, o setor portuário também. O essencial para qualquer, quando você para atrair um grande investimento ou para atrair investimentos que trabalhem, é a ambiência local, né? Aquela velha máxima lá atrás, assim, é uma boa cidade, é boa para investir, mas tem que ser boa para morar e boa para visitar, ou seja, tem que ter infra, tem que ter escola, tem que ter... As pessoas moram, né? Assim, os funcionários moram na cidade. Uma das demandas que a gente tem quando pega grandes investimentos no norte, ou mesmo ali na região do Médio Paraíba, assim, os caras, assim, meios de alimentação, local de hospedagem para pessoas que vão ali fazer negócio. Dizer, a gente tem uma linha a gente chama de efeito renda, né? Você instala um grande investimento, tem o efeito renda do entorno, não é exatamente cadeia de fornecedor. As duas primeiras questões são meios de hospedagem e alimentação, porque os funcionários, às vezes, quando é uma fábrica e tal, mas tem as empresas no entorno, né? Quer dizer, que nem sempre tem refeitório. E é uma questão interessante que apareceu também nos estudos, né, Valéria? É como cresce o serviço, né? Quando tem um grande empreendimento. Isso apareceu bastante nos estudos, é até uma questão que a gente se pergunta se é uma especialização, né? Porque serviços acaba aparecendo em tudo, César estava falando, serviços de alimentação, alojamento, acaba aparecendo em vários lugares quando a gente analisa os impactos dos grandes investimentos. Eu queria puxar ao lado agora, assim, a gente está falando das regiões que cresceram e a gente constatou também a dificuldade da região serrana recuperar fôlego para crescimento e desenvolvimento. Até hoje a situação é visível nos dados, é muito precária, tá? Não consegue gerar emprego, né? Nem nas grandes, nem nas micros, então está com uma dificuldade de sair desse padrão. E quando a gente olha o setor de hotelaria, turismo, não consegue recuperar nem essa parte para dar fôlego para a economia voltar a uma atividade normal. Que é um dado importante, porque... Que é essa base que a gente está falando. Começa a crescer, aonde que vai? Vai serviços, né? E ali não consegue atrair mais a quantidade de turistas necessário para dar fôlego para a economia retomar um desenvolvimento local. E é uma discussão que, na época do desastre, todo mundo falava, a gente precisa focar em turismo, a gente precisa que as pessoas continuem indo para continuar demandando serviço. Assim, eu tenho uma dificuldade, até porque assim, perderam algumas instalações, tem lugares que tiveram, assim, assoreamentos e perderam algumas das capacidades de atração, mas o segmento empresarial da região se organizou muito e fez um esforço muito grande. Eu, por experiência própria, de vez em quando vou me hospedo na região serrana, em determinadas datas está tudo cheio. Assim, a região serrana mais atingida, principalmente Petrópolis, Teresópolis, ela tem taxas de ocupação nos principais hotéis são muito altas. É diferente, por exemplo, de Mauá, que tem uma oferta muito grande, mas as taxas médias são menores pela distância e tal. Como é muito próximo do Rio, assim, é claro que assim, tem muitas dificuldades, tem muita obra a ser feita, tem questões ainda não resolvidas porque não foi, mas eu acho que assim, os dados mostram que você ainda teve no ano passado ainda assim, um processo de recuperação lenta, é natural, quer dizer, a catástrofe foi muito grande, mas assim, houve uma mobilização muito grande e eu acho que isso já... Eu imagino, vamos esperar ver para o próximo ano que essas coisas... Eu acho que falta uma sinalização de que foi feita alguma coisa para a sociedade, de que, por exemplo, tem um sistema de satélite que vai mostrar desastres, entendeu? Claro. Eu tive outra experiência, fui lá e todo mundo reclamando que não consegue recuperar. E na parte de Friburgo, então, aquela toda ali, Friburgo, Lumiar, Cachoeira, é mais complicado ainda, porque tinha uma atividade mais forte de... porque, na verdade, assim, você teve o empresariado se mobilizando, mas você tinha que ter... Os movimentos não são tão rápidos, né? Quando você fala da questão de governo, por exemplo, né? Local, da mobilização local que é necessária para construir o entorno. Agora, era interessante também comparar com o Noroeste Fluminense, que sempre é alvo de desastres ambientais, aí a gente vê cheias, etc. Pois é, mas os dados, assim, o Noroeste, é claro que o Noroeste
sempre foi tratado como a região menos desenvolvida, mas os dados não mostram um processo de decadência. Na verdade, o Noroeste, embora parta de um patamar de menor desenvolvimento, tem crescido, tem se aproveitado dos investimentos da região Norte, que dão, assim, tem crescido a taxas, às vezes, até superiores a algumas outras regiões. Não é assim, é claro, não estou falando isso para dizer, deixa então o Noroeste para lá, não é isso. Não, mas é importante ver isso no mapa, né? É bacana, quer dizer assim, porque é um olhar otimista, né, de que a região tem um dinamismo, está crescendo, está se organizando. Isso é uma coisa legal. A gente vai fazer um intervalo e volta já. Rio em Foco, que política e economia caminham juntos. O Observatório vai fazer estudos específicos para ajudar no direcionamento das estratégias do SEBRAE. Como vai ser esse processo daqui para frente? A gente falou dos estudos que já foram feitos, mas tem aí uma... Bom, a nossa dinâmica é muito tranquila. A gente combina, a gente senta a equipe do SEBRAE com a equipe do IETS, a equipe do IETS traz sugestões e aos poucos eles conhecem cada vez mais o nosso trabalho e a gente compara isso com as nossas prioridades em termos de projeto, em termos de ações e projetos. Nós estamos trabalhando agora um tema que é a economia criativa, é um dos temas que a gente vai trabalhar agora. Existe aí uma proposta de fazer uma radiografia para uma próxima nota conjuntural sobre hábitos de consumo da classe C, e, assim, pegando a POF, né, que é a pesquisa de comida do céu, orçamento familiar. Então, assim, a gente conversa, porque como a gente tem trabalhos importantes nessas áreas, é importante que o observatório gere informação, até para a gente comparar com aquilo que a gente está fazendo. E as próprias informações geradas por um acabam direcionando o outro. O caminho. No boletim, a apresentação, a gente tentou mostrar que o Rio de Janeiro, a gente chama a bola da vez, né? E tá vez da virada, tem as reviravoltas, ainda tem o desafio da informalidade, da qualificação e de sair desse padrão de desenvolvimento concentrador, né? E ficou claro assim que tem que ter uma política voltada para as micro e pequenas empresas, né? Apoio às micro e pequenas empresas. E o SEBRAE, a gente está tentando assim botar essa ideia assim, né, no debate mais fortemente, porque senão a gente vai continuar reproduzindo, né? Se não tiver realmente um enfrentamento dessa questão da qualificação dos micro e pequenos empreendedores e dos trabalhadores. Um dado que eu fiquei bem... São 1,8 milhão de trabalhadores em micro e pequenos empreendimentos, tá? Proprietários ou trabalhadores, tá certo? 33% da força de trabalho, né? Que se não tiver uma política voltada para a melhoria da qualificação, da produtividade desses trabalhadores, não vai conseguir fazer um desenvolvimento disseminado de distribuição. Que não pode ser um papel solitário do SEBRAE. Solitário, não pode. Comparando com o dado que a Valéria deu antes, quer dizer, que a distância entre a média salarial na grande empresa, da média da renda, não média salarial, a média da renda na grande empresa, a média da renda na pequena, é maior no Rio de Janeiro, esses 33% que nós estamos falando, eles estão assim, mais distantes do restante de participantes da força de trabalho do Rio que trabalham em grandes empresas ou na área pública. Então isso é uma questão delicada, quer dizer, para o desenvolvimento posterior do Estado. Para pensar no nosso Estado daqui a 20 anos. Assim, para pensar no Estado de 20 anos, tem que pensar em fortalecer esse tecido empresarial de pequenas empresas. É capacitação, é geração de oportunidades. Foi aprovado recentemente um projeto, ainda não se tornou lei, mas de desenvolver a cultura empreendedora nas escolas. Qual a tua opinião sobre isso? Isso casa com essa ideia? Claro. Um parceiro que está vindo agora é a Endeavor, né, que trabalha com micro e pequenos empreendimentos, mas em geral empreendimentos numa faixa de oportunidade, de inovação. Esses são empreendimentos muito especiais. É um parceiro estratégico do SEBRAE.
E eles também estavam montando um observatório, e vieram nos procurar para tentar, já que você já tem um observatório montado, como é que a gente pode... Eu acho que não é um papel solitário nosso, são de outras instituições, dos governos. Eu acho que há uma convergência nesse sentido. Já o entendimento de Já que há um isso é entendimento. necessário, até porque a qualificação não é só para a pessoa ser conta própria qualificada, ela precisa também para ingressar mesmo no mercado de trabalho. Ou trabalhar em micro e pequenas empresas para receber uma remuneração que seja de acordo com uma produtividade semelhante à dos trabalhadores que estão ocupados em grandes empresas. Né? Aí tem um debate assim de que tipo de política a fazer. Você vai fazer a política para a pequena empresa, mas não tem como não passar pela grande empresa, uma vez que os grandes investimentos estão ancorados nas grandes empresas. Valéria, antecipando até um estudo que a gente ainda não lançou, quer dizer, que é o negócio da juventude. No Rio, o percentual de jovens que trabalham, quer dizer, como empregadores ou como empreendedores individuais ou como funcionários de micro e pequenas empresas é maior, um pouco acima da média do Brasil. E o desemprego, o problema de ocupação de jovens na região metropolitana do Rio é pior do que várias regiões do Sudeste e Sul do Brasil. Ou seja, quer dizer, essa questão social que é delicada no Rio de Janeiro, passa pela micro e pequena empresa. Por quê? Provavelmente esses jovens, uma das coisas que a gente não tem confirmação sobre isso, mas eles não têm as capacitações necessárias ou os requisitos necessários para os empregos, uma parcela, não todos os jovens, das oportunidades que se abrem nas grandes empresas, e eles encontram emprego na pequena empresa, que não exige experiência prévia, que em geral não exige uma capacitação ou uma certificação de profissional maior. Então, assim, esta questão social também tem a ver com micro e pequena empresa, porque eles acabam entrando é uma oportunidade de acesso ao mercado de trabalho. A gente está falando aqui um pouco dos chapéus, né? Quem tem responsabilidade sobre o que nesse grande processo de desenvolvimento? O SEBRAE tem algumas sugestões para o SEBRAE no estudo estratégico, né? Da professora Renata e da Júlia. Elas fizeram algumas sugestões. Você, junto com a equipe do SEBRAE, já conseguiu perceber assim, como encaixá-las dentro da estratégia do SEBRAE? No caso do estudo da Renata e da Júlia, é muito focado naquilo que eu falei antes, assim, de você desenvolver potenciais fornecedores para os grandes desenvolvimentos, os grandes investimentos do Rio de Janeiro. E são modelos de organização que são diferentes do modelo de arranjos produtivos locais. Você parte de uma concentração de empresas em algumas áreas, mas são fornecedores de diferentes segmentos. Então, o modelo de organização desse projeto é diferente. As recomendações são nesse sentido. Nós estamos montando alguns projetos. Nós elaboramos e vamos apresentar, junto com o governo do Estado, uma proposta para o Porto do Açu. Nós estamos trabalhando, começamos a discutir com o Quissamã. Temos todo um projeto da Zona Oeste, das grandes empresas da Zona Oeste. A gente já trabalha com a Gerdau e com a CSA, mas tem um projeto de integrar esses fornecedores. Tem um trabalho específico com a Vale, temos um trabalho com o futuro porto de submarinos, que a Odebrecht está construindo para a Marinha em Itaguaí. Mas a gente está montando um trabalho integrado desse desenvolvimento de fornecedores. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, e aí o governo tem um papel fundamental, o secretário Júlio Bueno, secretário de Desenvolvimento, está muito atento a essa questão. A gente tem que tentar articular esses grandes investidores para que eles, em conjunto, nos ajudem ou participem de um processo de identificação, desenvolvimento de fornecedores. Em vez de fazer empresa a empresa, a gente construir sistemas de capacitação. Isso já está sendo feito na Zona Oeste, isso já está andando. Eu falei assim, então é isso que o estudo da Renata mostra, quer dizer, assim, no caso específico do estudo dela. Agora, eu acho que o observatório mostra várias outras coisas. Esse dado, quer dizer, assim, que embora a gente tivesse alguma intuição, mas nunca tinha levantado, foi uma coisa bacana, porque quando a gente começou a conversar, nossa, pintou uma coisa que a gente não esperava, quer dizer, que baixo o número de empregadores de micro e pequena empresa no Rio, embora cresça a renda, que está havendo um processo, que a gente corre o risco de um processo de concentração se não focar mais na política para micro e pequena empresa.
é um dado importante. Fundamental, assim, né? Indica para o Sebrae o quê? Que nós desenvolvimento. temos que ampliar a nossa rede de atendimento fortemente, que a gente tem que investir fortemente na nossa rede de atendimento. Indica para os nossos parceiros a importância de desburocratizar, como você falou, de gerar alguns benefícios específicos, uma política mais agressiva em termos de oferta de crédito. E aí a gente faz uma chamadinha para os municípios, né, para o trabalho junto às prefeituras. As prefeituras desenvolverem agendas locais para desenvolvimento de ambientes de negócios para micro e pequena empresa. A gente, aliás, tem um projeto nesse sentido com as prefeituras, mas isso é fundamental. O governo do Estado está gerando linhas de crédito, os bancos oficiais e mesmo os bancos particulares estão se aproximando desse segmento. Ou seja, mas assim, com a emergência do dado e da informação, você fortalece isso, olha aqui. É mais fácil chamar esses parceiros para poder... Exatamente. E eu vou insistir nesse ponto com a característica que tem da rede aqui, que é essa baseada na empresa âncora, não tem como não considerar uma política que inclua o papel da grande empresa. Exato. Então, os chapéus que você fala, governo, o Sistema S, as empresas, universidades, porque a qualificação também passa por esse, né, o espírito empreendedor. Ótimo, acho que... Né, e os micro e pequenos empresários também, né, para se olharem como também participantes desse processo. Acho que a gente fecha aí uma cadeia de responsabilidade também, né? Obrigada, Valéria, obrigada, César, obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.